Se você está começando hoje a aprender inglês, começou há pouco tempo, ou já estudou só num cursinho no colégio, mas você não entende nada, você não consegue se apresentar, você não sabe falar a sua idade, você é básico e iniciante, tá bom? Se você já entende bastante coisa, já consegue se apresentar, já consegue falar a sua idade, já consegue falar de onde você é, onde você mora, essas coisas bem básicas de apresentação, você já está ali no pezinho no intermediário. Você já consegue botar uma série e entender uma parte, você já tem um conhecimento de inglês, certo? Depois disso, e de novo, gente, isso aqui é meu jeito de nomenclatura, não tem nada a ver com nomenclatura oficial, prova de proficiência, nada disso, tá? É o jeito que eu uso para determinar mais ou menos o nível de inglês. Então, se você tá no intermediário para cima, que é o avançado, que eu chamo, você já é um pouco mais avançado, mas você ainda não é fluente, você ainda não está fluente conversacional, você só tem um inglês mais avançado, que é, você consegue sentar e escutar uma série e entender, você consegue falar um pouco sozinho em inglês, mas você não tem aquela prática de conversar em inglês, mas você entende a grande maioria dos conteúdos que você vê. Você já é avançado, certo? São os 3 níveis que é bem simplificado, certo? Eu tenho uma live que eu falo melhor disso, mas não é rígido. Você não tem como apontar exatamente um nível de inglês. Tem até um nível internacional que eles dizem que é tipo A2, C2, aquelas coisas lá. Mas é difícil você... É igual você chegar para uma pessoa e dar um nível que ela tem de bom motorista. É muito difícil você saber o quão bom exatamente numa escala a pessoa é motorista. Tipo assim, ela pode ser uma boa motorista, ela pode não saber dirigir, ela pode dirigir bem, mais ou menos, ela pode dirigir com mau cuidado. Então você consegue determinar essas coisas, mas um nível exato é muito difícil. Então não é rígido. Quando você for passar por essa primeira fase de aprendizado, antes de começar a estudar, lembra que não é rígido. Você só precisa saber mais ou menos qual é a sua proficiência e o seu contato com o inglês, tá bom? Não tem rigidez, é só um parâmetro para você saber onde você vai começar no teu estudo. Então, ó, para que a gente vê o nosso nível? Eu vou falar uma comparação aqui. Eu sempre gosto de comparar com academia e dieta, porque é uma coisa que eu tô mais ligado agora, tô gostando mais. E querendo ou não, ela tem um pezinho ali parecido com o inglês. Que qual é? Se você vai no nutricionista, para você saber quantos quilos você tem que perder, você tem que saber quanto você está pesando, você tem que saber quanto de gordura você está no corpo, você tem que saber quanto de músculo você tem no corpo, para que você possa traçar um objetivo eficiente e você consiga medir a sua evolução. Então, além de você saber, por exemplo, cara, se você está obeso, se você tem obesidade, o cara não vai te botar para puxar muito peso e correr igual maluco na esteira, não pode. É a mesma coisa com o inglês. Claro, na esteira você vai acabar machucando o seu paciente. Mas no inglês o que vai acontecer é uma frustração. Então se você é muito básico e você começa com um conteúdo de avançado, você não vai conseguir entender esse conteúdo e você vai acabar se frustrando. Em compensação, se você for um intermediário avançado e começar com um conteúdo muito básico, você também vai se frustrar pro outro lado, porque você não vai aprender nada. E você vai se sentir naquele limbo de estar estudando inglês há 2, 3, 4 anos e nunca chegar na fluência. Então, é muito importante você saber o seu nível para você conseguir determinar onde e o que você vai estudar, em que horas você vai estudar, onde você vai começar, e também para você conseguir traçar o seu objetivo, que é o nosso segundo ponto de afiar o machado. Se você quer estudar inglês, você precisa traçar o seu objetivo. Isso é muito importante, porque se você entra numa academia, por exemplo, e você só quer emagrecer, é diferente se você quer se tornar um bodybuilder, se você quer ser um levantador de peso profissional, se você quer ficar super malhado, porque isso vai determinar a quantidade de horas que você vai precisar estudar, a frequência que você vai poder estudar e a intensidade que você vai estudar. Então se você virar para mim e falar, Gabriel, em 6 meses eu tenho um trabalho no exterior eu vou trabalhar no exterior em 6 meses. Cara, você vai ter que ter uma jornada de estudos muito mais intensa do que aquele cara que quer aprender inglês para daqui a 2, 3 anos ingressar no mercado de trabalho. Então, o objetivo vai determinar todo o seu cronograma de estudos.
Todo o resto é técnica, é método, é sentar a bunda na cadeira e estudar com um método efetivo. Mas se você tem um objetivo mais urgente, um objetivo mais intenso, um objetivo menos intenso, menos urgência, isso tudo vai determinar o seu cronograma de estudos, que é uma parte extremamente essencial. Assim como, de novo, eu sei que tá ficando chato, mas de novo, a academia. Se você tem um planejamento de séries efetivo, você sabe quanto que você vai ter que ir na academia. Imagina, você chega na academia, você sabe que você vai malhar, não, vou decidir hoje. Isso não é efetivo. Você precisa de um planejamento, você precisa de um cronograma, e assim as suas sessões de estudo e a sua evolução no inglês vai ser muito, mas muito, mas muito maior, tá bom? Então, eu sei que é uma coisa chata, eu também sou ruim, eu tenho que me organizar. Igual eu falei, eu gosto de planejamento, mas eu sou ruim em seguir esse planejamento. Mas é uma coisa que vocês vão sentir muita diferença. Se você souber quanto tempo você precisa estudar, por que você precisa estudar esse tempo todo e que dias você vai estudar, tá bom?